Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre demônios. Quem são, como vivem, né? Como se multiplicam sobre a face da terra, como que interferem na nossa caminhada e como que a atividade humana é influenciada por meio dos demônios. Esse estudo, ele é feito naturalmente a partir do olhar de Jesus, como Jesus lidou com os demônios, o que alguns textos bíblicos e históricos nos falam sobre quem são esses seres. Então fique atento, eu julgo que é um tema que existe muita teoria fajuta por aí, mas nós não estamos aqui nem para subestimá-los e nem para superestimá-los. A gente está aqui para dizer o que é e como Jesus tratou. Jesus colocou o demônio no lugar de demônio. Jesus colocou espíritos imundos no lugar de espíritos imundos, né? Então é assim que a gente precisa tratá-los e é assim que a gente precisa reconhecê-los. E nada melhor do que olhar para Jesus, né? Centralizar o nosso olhar sobre ele, para a gente ter uma dimensão de como eles influenciam a nossa caminhada, né? E como a gente pode neutralizá-los a partir de uma conduta sempre cheia, né? cheia, transbordante da consciência de Cristo, dessa consciência que abre o nosso olhar, desembota as nossas percepções, desembota a nossa alma desse tanto de informação equivocada, informação com segundas intenções que estão por aí, que chegam até nós, tá bom? Então a gente vai se concentrar aqui hoje. Eu espero que você compreenda e aquilo que você não compreender, meus contatos, as minhas redes sociais são todas abertas para você questionar e, enfim, e a gente fazer uma troca bem bacana aqui, tá bom? Bom, abra lá comigo em Mateus 8, dos versículos 22 ao 34. Você também vai achar esse texto escrito por Marcos e também por Lucas. Eu particularmente gosto dessa passagem mais em Marcos, né, do Marcos capítulo 5, dos versículos 1 a 20. Lá nesse texto de Marcos, ele trata essa mesma história, mas a miúde, né? Ela é contada com mais detalhamento, ela fala melhor sobre esse encontro e nos dá informações muito valiosas, né? Sobre esse encontro de Jesus com o endemoniado gadareno, tá? Então eu vou ler aqui e hora ou outra eu vou fazer menção a esse texto de Marcos, tá? Então Jesus está com os discípulos e começa o seguinte: tendo eles chegado ao outro lado, a terra dos gadarenos, e aqui eu já faço um parêntese, que esse endemoniado, você vai ouvir falar sobre ele da seguinte forma: o endemoniado de Gadara, né, ou o endemoniado gadareno, dessa terra de Gadara, tá? Então, quando você ouvir isso, é porque se refere a esse texto. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, veja bem, esse texto é sobre Jesus, que tem esse encontro com 2 gadarenos. No livro de Marcos, você vai ver que é um gadareno só. Mas aqui não faz muita diferença, né? A gente tem sempre que lembrar que nesses textos, que são textos que foram escritos a partir de relatos humanos. Isso é muito importante você saber. Então, a questão de ser um gadareno, 2 gadarenos e tantos outros equívocos que você vai ver entre um texto e outro, não desmerece o conteúdo que eles trazem pra gente. Tem teólogos, pastores e escritores, teólogos, né, da teologia sistemática, que se concentram muito, é 1, é 2, tem aquele texto do galo, né, que canta 3 vezes, outro texto vai falar que é depois de tal procedimento, é depois de tal conduta. Gente, essas minúcias, né, numéricas, elas são minúcias, né? Elas não interferem na compreensão geral do texto. Então a gente precisa se concentrar, de fato, né, no teor teológico, vamos dizer assim, que o texto está trazendo para a gente. Porque a gente tem sempre que lembrar que isso são relatos, né? Qual é a verdade desse texto? São relatos que foram passados de pessoas para pessoas. Então, é inevitável que lá pelas tantas você encontra, né,
uma discordância entre um texto e outro, mas isso não invalida, não chega a invalidar o conteúdo, né, forte desse estudo, dessa mensagem, melhor dizendo. Então, esses endemoniados, ou esse endemoniado, encontrou Jesus, e o texto de Marcos, né, agora eu pulo para Marcos, ele vai nos dizer que esse indivíduo, ele andava entre sepulcros, ele andava no cemitério da cidade, era um homem extremamente violento, muito forte, por sinal, o que nos faz entender que o demônio, né, quando ele incorpora na pessoa, ele muda, ele tem influência na conduta dessa pessoa, ele tem uma influência psíquica, porque a pessoa, ela passa a ter um pensamento, um desenvolvimento mental de ideias diferenciado, e também ele influencia o corpo físico, né? Então o demônio, ele tem sim essas influências na atividade humana. E o que é interessante aqui é que logo no versículo 29 de Mateus, ele vai falar o seguinte: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, tu vieste nos atormentar antes do tempo, o que nos dá a compreensão exata também de que a pessoa endemoniada, e nesse caso aqui o demônio, sabia com quem ele estava falando, ele sabia quem era Jesus, ele sabia da relação espiritual que Jesus tinha sobre, né, a relação de poder sobre os demônios. Tanto é que ele vai falar, por que vieste nos atormentar? Lá em Marcos ele vai falar, olha, nós te reconhecemos. E isso é muito interessante, porque lá em Gênesis 3, quando o próprio Deus vai falar sobre as consequências da queda do homem, as consequências de Davi e Eva terem comido do fruto da árvore do conhecimento, Deus vai dizer, né, para a serpente o seguinte: vai amaldiçoá-la da seguinte forma: sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. É uma maldição, né, que Deus lança sobre a serpente, sobre o espírito imundo, sobre o diabo, sobre Satanás. E o que é essa maldição de comer do pó? É justamente, não é ir para os sepulcros e comer cadáver, não é isso, é muito mais do que isso, né? É que o diabo, ele se alimenta das nossas produções mentais, ele se alimenta das nossas produções que nós produzimos dentro do nosso coração, das nossas atitudes, é disso, né, do pó da nossa terra, é daquilo que a gente produz enquanto atividade humana, é que o diabo vai influenciar. E é nesse caminho que ele justamente entra no coração humano. Tanto é que lá em Judas, quando Judas trai a Jesus, que vai ser dito dentro do evangelho que o espírito de Satanás entrou em Judas, é justamente quando Judas produz, né? Judas, ele abre, ele dá essa abertura para atrair a Jesus no pensamento, ele já começa a maquinar. Não é que um espírito entrou e de repente Judas traiu Jesus, não. Isso era algo que Judas já estava alimentando dentro de si, e que ele dá apenas o fluxo, né, naquele momento, apenas ao fluxo, à consequência, o desdobramento do ato em trair Jesus. É para que você entenda a dimensão exata, sim, da atividade demoníaca no ser humano. E essa atividade demoníaca aqui sobre esse homem aconteceu dessa forma. Mas isso quer dizer que toda atividade demoníaca acontece dessa forma? Claro que não. Essa atividade demoníaca, ela pode acontecer também por meio de uma cognição, de uma atividade humana muito desenvolvida, muito sóbria, né? Muito sutil, muito refinada. Não pense que o demônio sempre vai se manifestar na vida de um ser humano, rolando ele pelo chão, né, com as mãos tortas, falando numa voz grave ou afinada, ou de uma voz de criança. Não, nem sempre é assim, né? Às vezes o demônio, ele vai sim, e ele é manifestado
e muita atividade humana e muitos seres humanos de uma maneira muito refinada. Que só quem tem uma consciência mais espiritualizada, só quem tem uma sensibilidade, uma percepção espiritualizada vai poder detectá-lo. Tanto é que uma outra passagem aqui em Mateus 12, né, que é chamada a cura do menino epilético, relacionando a epilepsia com isso, mas né, de antemão eu já digo que isso foi uma compreensão equivocada da época também, mas que Jesus, uma senhora procura, um homem procura, melhor dizendo, seu filho, Jesus, querendo que Jesus o curasse, porque os discípulos não o curaram, não tiraram aquele demônio daquela criança. Jesus vai dizer, olha, este demônio, ele só sai com jejum e oração. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que qualquer jejum e oração capacita o homem a curá-lo? Não. Ele está dizendo que o jejum e a oração produz no homem uma sensibilidade, uma percepção tal, que ele consegue discernir aquilo não como uma epilepsia, mas como, de fato, um ataque demoníaco, uma manifestação demoníaca sobre aquela pessoa, tá? Então, é necessário, né, você compreender que nem sempre a manifestação demoníaca ela vai ter esse estereótipo, né? Como eu já tive uma oportunidade uma vez de uma conhecida, ela teve uma manifestação demoníaca e eu não sabia, naquele momento eu não tinha muito discernimento ainda, eu estava aprendendo, né, a lidar com essas questões e tão pouco eu esperasse que ela tivesse aquela manifestação. E ela teve uma manifestação muito característica, até o que eu vou falar aqui, ela incorporava demônios e numa dessa ela estava com uma garrafa de uísque na mão. E ela estava fazendo um passe numa pessoa. E eu vi, sem saber que aquilo era aquilo, mas também no mesmo momento eu entendi o que se passava ali no meu pouco conhecimento que eu tive. E ela olhou para mim, incorporada, e o demônio falou, olha, você não mexa com ela, porque ela é minha. Mas eu sei que você é filha do homem do livro da capa preta. E eu sempre fui uma pessoa ligada muito a questões espirituais. E naquele momento eu levei um susto. Mas também entendi o que estava acontecendo ali. E eu me retirei daquele lugar, naquele momento. Esperei que aquela situação passasse. E depois ela veio até mim, me pediu desculpas e etc, tal. Um pouco assustada, envergonhada da situação. Aquilo passou. Eu não tive o discernimento que eu tenho hoje a respeito do fato, mas entendi que aquilo era uma ação demoníaca sobre a vida dela, uma incorporação, né? E que o demônio naquele momento ali distinguiu mesmo que Jesus aqui, que esse demônio que eu encontrar com Jesus. Por quê? Porque nós somos habitados espiritualmente por um espírito. E à medida que você vai tendo essa consciência, né, de Jesus, acerca das coisas de Deus, você vai dando lugar à habitação consciente do Espírito de Cristo na sua vida. O contrário também é verdadeiro. À medida que você não dá esse espaço, à medida que você não crê, à medida que você interage com uma outra espiritualidade, a consequência é óbvia, você vai dando espaço à manifestação outra na sua vida, uma outra manifestação espiritual. De maneira que, como o próprio Jesus disse aqui no Monte das Bem-aventuranças, que nós estudamos lá no capítulo 5, não é como você servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve a Baal. Né? Então, são escolhas que a gente precisa fazer. Porque nós somos um ser só. E a gente precisa escolher a que espírito, de fato, nós queremos devotar a nossa mente. A que espírito nós queremos devotar a nossa consciência, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. É uma escolha que você faz à medida que você
vai se capacitando e discernindo o mundo espiritual. Então não existe essa de tô lá tocar, sirvo aqui, vou lá e... Não, você tem que decidir, porque a sua vida não tem como uma mangueira começar a dar limão. A gente tem que saber a que espírito nós servimos, a quem nós queremos devotar a nossa vida, tá? Então, voltando aqui no versículo 30, ele vai dizer o seguinte: ora, andava pastando, não distante deles, uma manada. Olha que interessante, gente, uma manada de porcos. Os demônios pediram a Jesus: se nos expulsas, já que a gente sabe que você vai nos mandar embora daqui, quer dizer, nós sabemos que você tem autoridade sobre nós. Nós sabemos que você é o Deus dos espíritos, que você tem autoridade para nos tirar daqui, quer dizer, você está do lado de cá e nós estamos do lado de cá. Não há, né, comunhão entre luz e trevas. Por isso que Jesus vai chamar de demônio, por isso que o próprio Deus vai amaldiçoá-lo, vai dar uma consequência para ele, né? E aí ele fala, os demônios falam com Jesus e diz: olha, já que você vai nos expulsar, nos envia para aquela manada de porcos. Lá no livro de Marcos 5, eles vão dizer o seguinte: já que você vai nos tirar daqui, não nos tire dessa região, não nos mande embora, nos mande para aquela manada de porcos. E Jesus assim, de fato, faz. Jesus pega, livra esse homem dos espíritos, expulsa esses espíritos, porque são vários espíritos, você vai ver no livro de Marcos. Jesus vai dizer, vai perguntar a eles quem eles são, quem é você. Ele vai dizer: olha, nós somos uma legião de espíritos. E aí Jesus expulsa esses espíritos que vão para manadas de porcos, e esses porcos se precipitam ao mar. Olha que interessante. Eles não querem, esses espíritos não querem sair daquela região. Eles eram acostumados, né, a lidar com aquela cultura da região de Gadara. E nesse sentido, logo em seguida, esse homem fica livre desses espíritos. E aqui acontecem duas coisas interessantes. Primeiro, que as pessoas do lugar se assustam no primeiro momento. Aqui vai dizer, no versículo 32, né? Jesus lhes disse: ide. E saindo, eles se introduziram na manada de porcos, e os porcos se precipitaram ao mar e morreram nas águas. No 33, os porqueiros fugiram, os donos dos porcos chegaram à cidade, divulgaram tudo o que acontecera àqueles endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram que se retirasse da terra deles. No livro de Marcos, né, que explicita isso melhor, Jesus expulsou esses demônios. Os demônios precipitaram os porcos ao mar. Os porqueiros ficaram indignados, ficaram com raiva de Jesus, né? Por quê? Porque perderam os porcos. Os porqueiros não se felicitaram porque um homem havia sido liberto. E isso expressa muito da nossa humanidade, aonde a gente coloca a importância da nossa vida, aonde que a gente de fato está colocando os nossos valores. Porque os porqueiros, conquanto se assustassem do que havia acontecido ali, eles ficaram com raiva de Jesus, porque perderam a sua renda, mas não se atentaram, não acharam importante que aquele endemoniado ficou limpo. Aquele homem que antes era o estereótipo da cidade, aquele homem em quem todo mundo se concentrava, suas risadas, né? Que era a ovelha negra, né, da cidade. Aqueles homens, aquela cidade toda, né, via aquele endemoniado como até um ponto de referência. Aquele homem deixou de ser um ponto de referência e passou a ser um homem limpo, liberto, com uma linguagem boa, um olhar lúcido sobre a vida, um olhar de amor, a ponto dele olhar para Jesus, procurar a Jesus posteriormente. O livro de Marcos vai nos dizer, e ele clamar: Senhor, deixa eu andar contigo, eu quero aprender mais. E Jesus fala: não,
Não, você não vai andar comigo. Continua a sua caminhada. Você precisa ser luz por onde você for. E o livro de Marcos vai dizer que esse homem agora limpo, sóbrio, vai caminhar por Decápolis falando sobre a experiência que ele tivera com Jesus, que antes ele era endemoniado, né? Andava por entre os escombros da cidade, escondendo, se martirizando, se cortando, né? Todo sujo, e agora ele era um homem limpo para a glória de Deus. Mas Gadara não se importou com isso, porque a cultura de Gadara era outra. A cultura de Gadara, aqui, diante dessa atitude dos porqueiros, né, que revela ali o espírito que habitava entre eles, né, era um espírito que estava voltado muito mais para oferir lucros em cima dos porcos, para oferir lucro em cima daquela realidade vivenciada por aquela cidade, do que de fato voltada para a libertação e para a sobriedade de um ser humano. E quando você traz essa realidade, né, dessa cultura para os dias atuais, quando você transporta isso daquela época para cá, você vê que nada mudou. Essa cultura endemoniada, ela ainda ofere lucros nos dias de hoje. Eu tô te convidando aqui para você abrir a sua compreensão de como essa cultura demoníaca, influenciada sutilmente por esses valores, que não o valor da sobriedade, influencia as nossas vidas, em todos os aspectos. Né? Vocês sabem que eu gosto, e é uma coisa que eu vejo essa influência muito forte na nossa cultura de violência que nos cerca. É uma cultura endemoniada, com demônios que têm esse espaço, que é legitimado pela cultura da violência. E eles agem sobre homens, e eles agem sobre mulheres, e agem sobre os nossos jovens, sobre os nossos filhos. Todos nós estamos o tempo todo pressionados por essa cultura que está interessada em oferir lucros diante de um capitalismo selvagem, essa cultura que está influenciada o tempo todo, né, por uma violência que mata, que quer matar, que tudo é motivo para matar, que se você está num trânsito, o trânsito se torna violento, ele te mata, que se você está numa relação com um homem e você diz para ele que não, nosso relacionamento chegou ao fim, ele também acha isso motivo para matar e ele mata a mulher por causa disso. Se você diz não para uma pessoa na rua, ela já acha que está no direito de te xingar. É uma violência. É uma cultura o tempo todo, né? Sendo influenciada, né, pelos demônios. É os demônios que causam isso? Não é os demônios que causam isso. Preste atenção. Nós damos espaço por isso, para que isso aconteça. Os demônios são a causa disso? Não, o demônio não é. Ele influencia, mas ele não é a causa. A causa está em nós, porque o demônio ele só se alimenta do pó da terra. Ele se alimenta das minhas produções, preste atenção, ele se alimenta das nossas produções psíquicas, do nosso fazer cotidiano enquanto seres humanos. Porque no momento em que eu tenho conhecimento disso e sei que posso ser um veículo por meio do qual ele interfere na sociedade, na vida familiar, quando eu fecho essa porta, o demônio não tem mais lugar. E quando é que eu fecho essa porta? Quando eu decido, de fato, organizar a minha mente e servir ao caráter de Deus, a produção do caráter de Deus na minha fala, no meu pensamento, que vai influenciar a minha fala, que vai influenciar as minhas emoções, que vai influenciar tudo que eu faço, que vai influenciar a minha relação com os meus amigos, as minhas relações profissionais, entende? Porque eu sou um ser espiritual, você também é, né? Lembra, gente, não é só essa carne. Inclusive, ontem eu compartilhei um vídeo onde eu falo sobre isso no Facebook, né, de como eu tive essa compreensão a partir da possibilidade da morte do meu filho, né, onde Deus me falou, olha, seu filho não é uma carne, ele é um espírito.
ele está muito além dessa compreensão. A gente tem que abrir essa compreensão. A nossa dimensão espiritual é muito maior que essa dimensão. A gente não é, um espírito que possui... Desculpa, a gente não é um corpo que possui um espírito. A gente é um espírito que está limitado dentro dessa carne. E a partir do momento que eu não tenho essa compreensão, eu me permito, né? Eu estou aberta a essas influências demoníacas na minha vida, tá? Então é isso que a gente aprende. E como eu falei, essa dimensão espiritual, ela é muito sutil. A maneira como os espíritos, os demônios agem sobre as nossas vidas, ela é muito sutil. Tem um filme que eu gosto muito, que ele expressa isso de uma maneira muito clara, que é O Advogado do Diabo. No final do filme, faz muitos anos que eu assisti, mas ele fala, né? Ele fala vaidade de vaidades, né? É disso que eu me alimento. Ele fala alguma coisa assim, mas dizendo que ele, quando ele diz que é disso que eu me alimento, é disso que eu gosto, né? O advogado do filme, não é spoiler, porque o filme já é antigo, né? Mas você vê que o advogado do filme, ele, que é o protagonista, ele é um cara muito vaidoso, ele se alimenta dessa vaidade, ele se deixa levar por essa vaidade, ele gosta disso, do status, do dinheiro, do luxo, das luxúrias com as quais ele escolhe viver, né? E a partir disso o diabo vai influenciando ele na caminhada e o domina, e ele fica escravo disso. Então, as nossas vaidades, tudo aquilo que a gente elege como valor para viver, nos domina. E o diabo e os seus demônios se utiliza desses valores para nos influenciar, para dominar a nossa mente, para dominar a nossa psique. E você, às vezes, sutilmente, sem perceber, você é um filho do diabo. Você age como ele, entende? Você age como ele. Porque você está se deixando dominar por aquilo que não é fruto do caráter de Deus. É radical, sim, essa palavra, sabe? Ela tem que nos constranger, sim. Porque o mundo, e tudo acontece, gente, no mundo espiritual antes de manifestar aqui. Nós somos manifestação, sobretudo, do mundo espiritual. Paulo vai nos dar essa compreensão muito clara lá em Romanos 8. Tudo nasce, a inclinação, eu escolho inclinar a minha caminhada pelo Espírito e me tornando um homo pneumo, um homem influenciado, né? Influenciado pelo Espírito de Cristo, ou eu posso fazer escolhas carnais na minha vida. E isso é, né, um ciclo. Se eu me alimento, eu vou dando esse fruto. Se eu não me alimento, eu vou dando outro fruto. Então, essa passagem aqui de Mateus, Marcos e Lucas, sobre o encontro de Jesus com Gadareno, ele vai nos mostrar muito claramente as influências que os demônios possuem nas nossas vidas, né? Esse é um assunto que aqui a gente não consegue explorar muito, mas a gente explora bastante coisa. E dá para você ter uma dimensão do quão é importante e de que forma que os demônios podem se manifestar na vida daquele que não se deixa ser um Jesus sobre a terra. Não há outro caminho para a gente ser de Jesus e para a gente andar com sobriedade, para a gente andar com lucidez, para a gente andar com amor no coração. Se eu me alimento de ódio, se eu me alimento, olha só, e aqui eu vou finalizar, né? Porque senão eu falaria aqui muito mais. Esse vídeo necessariamente ele é muito maior que os demais, porque o assunto ele requer isso da gente, né? Uma profundidade maior. Mas se eu me alimento, me deixo alimentar por essa cultura, como os gadarenos, né? Os porqueiros lá de Gadara se deixaram ser possuídos, né, por esse valor cultural de que o dinheiro era, né, a sobrevivência deles, né, enquanto o dinheiro era muito mais importante do que um homem livre. Se eu me deixo levar por esse raciocínio, eu vou acabar me precipitando no mar. A consequência é essa.
E quando eu me deixo dominar por essa cultura, não tem como Jesus ficar na cidade. Eu mando Jesus embora, consciente ou inconscientemente. Às vezes eu não falo com os lábios que não sou de Jesus, eu não falo isso, porque é um discurso politicamente incorreto, mas eu falo com as minhas atitudes. Eu falo com os meus silêncios, né? Então, quando eu me silencio diante de uma cultura de violência, de uma cultura que mata, de uma cultura que é extremamente capitalista, e quando eu falo extremamente capitalista é porque ela só está importando com comer, com lucro, quando eu não me importo com todas as variáveis humanas dessa cultura, eu me torno filho de Gadara. O meu silêncio pode dizer que eu sou uma filha de Gadara. Por isso, busca Jesus. Por isso, fique por aqui. Aprenda de Jesus. Para que dia a dia, né, a gente se torne mais filha de Jesus, filhos de Jesus. E nem que para isso a gente tenha que ser expulsa das culturas, né, familiares, das culturas profissionais, institucionais, das culturas religiosas ao nosso redor, que, infelizmente, dia a dia se enchem de filhos de Gadara. Pense nisso e até a próxima.